porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E mais uma vez, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Levante suas mãos aos céus, vamos orar a Deus, buscar a direção do Senhor para essa palavra. Às vezes nós escrevemos o esboço, né? Mas a palavra é de Deus, é o Senhor que fala conosco. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, diante da Tua presença, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco conforme o Senhor quer. Fala conosco, Senhor, segundo o Teu querer esta noite, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus santo, eu te dou graças, ó Deus, porque ainda nesta madrugada o Senhor ministrava essa palavra em meu coração para esta noite. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa Teus filhos, de uma maneira, Senhor, toda especial, derramando sobre cada um a Tua bênção, ó Deus. Também, Senhor, conforme o pedido do Senhor, nós estamos orando pelo Teu filho Paulinho, repreendendo, Senhor, toda enfermidade, repreendendo, Senhor, toda enfermidade, seja nos pulmões, ó Deus, nas vias aéreas, repreenda toda enfermidade, Senhor, que está tentando atingir a vida desse rapaz. Traga sobre ele a cura, traga sobre ele o milagre esta noite, Pai, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Ó Deus maravilhoso, nós sentimos a Tua presença esta noite em nosso meio. Senhor, nós Te glorificamos pela Tua palavra, Te glorificamos porque o Senhor tem marcado as nossas vidas, ó Deus, com o poder da Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de você assentar-se, olhe para essa pessoa, mesmo que você já cumprimentou, olhe para ela, diga que bom que você veio. Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite, Deus tem algo para a sua vida aqui nesse lugar. Podeis assentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, Mateus 24, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Eu desci aqui um pano de fundo nessa mensagem, fiz uma pequenina introdução aqui, né? E quero falar sobre algo que deixou o povo alarmado há alguns dias, e principalmente o povo aqui da Grande Curitiba, região metropolitana, e também em outros lugares no estado do Paraná. Algo aconteceu que deixou o povo alarmado, e Deus ministrou essa madrugada em meu coração algumas coisas, e eu quero ministrar para vocês esta noite. Mateus 24, ele registra é o chamado sermão profético, ou sermão do Monte das Oliveiras, né, pronunciado por Jesus pouco antes da sua crucificação, mais ou menos uma semana antes de Jesus ser crucificado, ele proferiu esse sermão aqui. E todo o contexto de Mateus 24 gira em torno da admiração dos discípulos sobre a grandiosidade do templo em Jerusalém. E eles estavam admirando aquele templo tradicionalmente conhecido como o grande templo do grande Herodes. Aquele templo, eles levaram 46 anos para construir aquilo. E os discípulos estavam naquele templo, admirando a grandiosidade daquilo. Então todo Mateus 24 gira em torno ali daquele templo, né, da admiração dos discípulos sobre a grandiosidade daquele templo. E os mesmos discípulos ficaram perplexos quando o Senhor Jesus olhou para eles e disse: olha, maior é aquele que está dentro do templo, e em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não haja de ser derribada. E eles ficaram assustados com aquilo, né? Isso causou um espanto tão grande no coração dos discípulos, que eles começaram a fazer perguntas a respeito do final dos tempos, a respeito do retorno de Jesus, a respeito da restauração de Israel e etc, né? E Jesus disse: esse templo vai ser destruído, e realmente
em 70 depois de Cristo, aquilo ali foi derrubado de uma maneira tão violenta, tão terrível. Os romanos, por exemplo, cercaram Jerusalém por 42 meses, por 1260 dias, por 3 anos e meio, cortaram todas as árvores que vinham em volta, porque houve uma revolta por parte dos judeus em relação aos romanos, e eles invadiram Jerusalém de uma maneira tão violenta. As mulheres grávidas foram rasgadas ao meio, as crianças, eles arrancavam as crianças do ventre das mulheres grávidas, e no lugar eles colocavam gado vivo e costuravam dentro das mulheres, só para vocês terem uma ideia do que foi a destruição do templo em Jerusalém. 1000 judeus foram na fortaleza de Massada, subiram até lá, 1000 homens, e ficaram lá. E quando os romanos queriam chegar até lá e jogavam pedras sobre os romanos, eles não conseguiam chegar. Eles foram amontoando terra, Paulinho, foram colocando montanhas de terra, montanhas de terra, montanhas de terra, até chegar lá. E quando chegaram, encontraram os 1000 judeus, todos mortos, porque todos eles tomaram veneno, tiraram a própria vida. Então foi algo assim terrível essa invasão, e Jesus profetizou sobre isso. Por que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra que não haveria de ser derribada? Porque havia uma crença em que eles haviam escondido muita riqueza, muito diamante, muito ouro, muita coisa que estava escondido dentro daquelas pedras. Então os romanos destruíram pedra por pedra para encontrar, e algumas mulheres pegavam pepitas de diamante, ouro, algumas mulheres judias no caso, e engoliam. Então eles arrancavam, abriam as mulheres e tiravam as pedras preciosas de dentro dela. E Jesus usa isso aqui para mostrar o que será o cerco do anticristo pós-arrebatamento, quando o anticristo cercar Jerusalém, mais ou menos o que vai acontecer com os judeus nessa época, Mas a igreja de Jesus já estará lá na glória celestial, adorando o Senhor que fez os céus e a terra. Tem gente que crê que vai passar, não vai entrar nesse mérito aqui. Então, meus irmãos, isso aqui é um pano de fundo histórico do que aconteceu aqui. Agora veja, meus irmãos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão preparadas para compromissos terrenos, mas a maioria dessas pessoas estão despreparadas para encontrar-se com Deus. E em Mateus 24, Jesus não apenas revelou acontecimentos futuros, mas deixou um chamado urgente: a vigilância espiritual. E diante de guerras, enganos, esfriamento do amor, distorções, distrações do mundo, Cristo ensina que os seus discípulos deveriam permanecerem atentos aos acontecimentos. O problema, meus irmãos, não é só identificar os acontecimentos, é estarmos preparados para os acontecimentos. E como estaremos preparados? Através da oração, através da chama do Espírito Santo verdadeiramente acesa em nosso coração, com compromisso real com Deus e com a sua palavra, vivendo uma vida de verdadeiro relacionamento com Deus, não apenas na igreja, mas no dia a dia. E é isso que Deus tem pedido para nós. E a vigilância bíblica, meus irmãos, não significa viver com medo, mas viver com uma consciência espiritual que Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja. Quem vigia a sua fé, preserva a sua intimidade com Deus e permanece firme até o fim. Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o desejo maior de Deus é que você e eu venhamos permanecer firmes até o fim, E Jesus, ele mostra que a sua volta será certa, embora o momento nós não sabemos, Não é revelado na Bíblia a hora exata em que Jesus vai voltar. Por isso, é importante estarmos preparados para quando ele vier. E tem uma pergunta de Jesus que me deixa às vezes um pouco assustado. Eu me assusto com a pergunta de Jesus. Eu não sei se você também se assusta, porque se não se assusta, deveria se assustar. Porque Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra, nos encontrará vigiando, estaremos em vigilância, estaremos com as nossas lamparinas acesas.
O Espírito Santo estará verdadeiramente se movendo em nós quando Jesus vier, porque é Ele que vai nos apresentar a Jesus no ato da sua vida. O chamado de Jesus, meus irmãos, continua ecoando aqui esta noite, e ecoou esta madrugada no meu coração. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Existe um caso aqui, o caso daquela mensagem, que a maioria de vocês devem ter recebido essa mensagem. Há alguns dias, milhares de pessoas ficaram alarmadas após o último jogo da seleção brasileira, um pouco depois do jogo da seleção brasileira. As pessoas ficaram assustadas com a mensagem recebida no celular com a seguinte palavra: misantropia. E pior, a mensagem veio através de um hack que conseguiu invadir os computadores da Defesa Civil, órgão de grande credibilidade para o povo brasileiro, e essa mensagem veio em todos os celulares. Parece algo comum, muita gente teve isso como comum, mas não porque acharam que aquilo era comum. Qualquer hack pode entrar e fazer isso. Por que acharam que aquilo era comum? E muitos cristãos acharam isso comum, mas os cristãos espirituais sabem que não foi comum aquilo ali. Quem é espiritual sabe que aquilo não foi comum, e principalmente para aqueles que estudam a palavra de Deus, que a misantropia significa aversão, desprezo ou forte desconfiança em relação às pessoas ou à humanidade. Essa palavra, ela tem origem grega, que significa missos, que significa ódio, e anthropos, que significa humanidade, ou seja, ódio à humanidade. E muitas teorias foram levantadas a respeito, mas a verdade é uma só. É só o diabo dizendo em nossa cara o que ele pensa de nós. É Satanás olhando para a humanidade e dizendo: eu odeio vocês. Ter relacionamento com Satanás através das más obras é a mesma coisa de você brincar com uma cascavel achando que ela não vai picar na sua mão. Viver uma vida de relacionamento próximo ao ramártio, ao mundo pecado, é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno achando que você não vai morrer. Viver uma vida sem um real relacionamento com Deus, de qualquer forma, de qualquer maneira, é a mesma coisa de você pegar uma arma carregada, colocar na sua cabeça, puxar, apertar o gatilho, achando que aquilo não vai fazer mal para você. Parece uma mensagem simples, que apareceu no celular, mas não foi. É o adversário das nossas almas dizendo o que ele pensa de você, o que ele pensa de nós. Satanás não está brincando com a igreja. Satanás não está brincando com a humanidade. Milhares de pessoas estão em um trem rumo a um lugar que eles não sabem para onde estão indo, e eles até hoje não perceberam que o maquinista, quem está dirigindo esse trem, é o próprio diabo. Eu me assusto quando olho o mundo perdido nas distrações, mas me assusto mais ainda quando eu vejo cristãos distraídos com as coisas do mundo. Irmãos queridos, diante de tudo isso, este versículo, ele queima meu coração, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E algumas coisas temos que considerar aqui sobre o relâmpago. O relâmpago você nunca sabe quando vai acontecer. É um fenômeno na natureza, e quando você percebeu, já aconteceu. Quando Jesus usa o relâmpago para fazer alusão ao seu glorioso retorno, Jesus está dizendo: vai ser rápido, vai ser violento. Nenhum aparelho científico será capaz de detectar a velocidade do meu retorno, mas todos saberão que eu voltei. Todos irão saber que eu voltei. Se as pessoas ficaram alarmadas com esta mensagem,
Espere para a notícia que está para chegar a qualquer momento no planeta Terra. Nenhum de vocês que está sentado aqui essa noite, se viver mais 10 ou 15 anos para frente, nenhum de vocês provarão a morte. Pastor, você está afirmando isso? Eu não estou apenas afirmando, eu estou apontando as condições proféticas da Bíblia. Você vai entender porque eu separei esta noite 3 sinais positivos da volta de Jesus, 3 maiores sinais positivos da volta de Jesus e 3 sinais negativos da volta de Jesus, e que está acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus virá para arrebatar a sua igreja, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jesus virá para o seu povo. Jesus virá gloriosamente. Jesus virá ardentemente. Jesus virá amorosamente. Jesus virá com os seus anjos. Jesus virá com os seus santos ressuscitados. Jesus virá velozmente. Jesus virá repentinamente. Jesus virá num abrir e piscar de olhos. E quem estiver preparado, sobe. E quem não estiver preparado, fica. Não há meio termo na volta de Jesus. E existem, enumerados na Bíblia, muitos sinais da volta de Jesus, mas eu quero enumerar os 3 maiores sinais positivos e os 3 maiores sinais negativos da volta de Jesus. O primeiro grande sinal positivo, dobre a sua atenção, da volta de Jesus é o Evangelho sendo pregado em todas as nações. Enquanto eu estou ministrando aqui para você, a internet é assim, está entrando até em países proibidos já. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, 14: e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações. As pedras estão clamando. Pastor, é uma rocha? Não. É muitas vezes atletas que não têm nenhum tipo de compromisso de ética e santidade com Deus, mas quando faz um gol, faz um ponto, levanta a camisa mostrando 100% Jesus. E o mundo todo está vendo isso. Jesus foi muito claro, dizendo que antes do fim haveria expansão do reino, o avanço missionário, traduções da Bíblia e o alcance global do Evangelho. E a igreja não foi chamada apenas para observar, mas para anunciar o Cristo ressuscitado. A missão da pregação do Evangelho não é somente do pastor da igreja, ou somente do teu líder. A missão da pregação do Evangelho compete a você que já aceitou Jesus como Salvador. Você precisa falar da volta de Jesus. Então esse é o primeiro sinal positivo. O segundo sinal positivo da volta de Jesus é o derramamento do Espírito Santo e um avivamento espiritual. Irmãos, nós falamos muitas vezes sobre avivamento, o que Deus vai fazer, mas veja Atos capítulo 2, versículo 17: e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu dei uma notícia, enquanto estamos aqui dando glória a Deus, o Espírito Santo está sendo derramado. Está sendo derramado no continente africano. Está sendo derramado no continente asiático. Está sendo derramado, meus irmãos, nas Américas. Está sendo derramado na Oceania. Enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus nessa Curitiba fria, da maneira que está, o Espírito Santo está sendo derramado de uma maneira assustadora em todo o planeta Terra, e os espirituais estão percebendo isso. Algo está acontecendo, e eu ouço o barulho de um grande avivamento chegando no Brasil por esses dias também. Quem está entendendo que eu estou ministrando esta noite, dá glória ao nome do Senhor. Porque o Espírito Santo será derramado sobre nós, para que haja o crescimento das igrejas, e haverá
Dobre a sua atenção, você dá um glória a Deus. Agora você acha que a igreja de Jesus está falida? Deixa eu falar uma coisa para você. E vai acontecer um derramamento do Espírito Santo tão grande no Brasil, e um dos maiores movimentos de oração já conhecido neste país. Quem está entendendo isso aqui, diga glória ao nome do Senhor. Aleluia, levante a sua mão direita e dá um glória a Deus, porque você faz parte desse avivamento. Você faz parte desse derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, alguns anos a pessoa aceitava Jesus, levava muito tempo para essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. E na última década eu vi pessoas aceitar Jesus numa semana, na outra semana ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei: Deus, o que é isso? E Deus disse: começou, mas não do jeito que vocês estavam esperando. O derramamento do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo em diferentes povos. Eu acompanho as portas abertas, algumas revistas missionárias. Eu vejo africanos sendo batizados com o Espírito Santo. Eu vejo chineses sendo batizados com o Espírito Santo. Estou vendo árabes, muçulmanos aceitando Jesus e sendo batizados com o Espírito Santo. Abra os olhos, Jesus está às portas, meu amigo. Abra os olhos, Jesus está às portas. Aleluia. Esse derramamento virá para o crescimento das igrejas. Esse avivamento virá para batismo com o Espírito Santo em diferentes povos, como já está acontecendo. E haverá uma fome espiritual e um retorno à santidade como nunca houve na história. Eu vou dizer algo antes de acontecer, porque depois que acontece, todo mundo quer falar. Eu vou dizer antes de acontecer. Vai ser um derramamento tão grande que em um ano, 2,5 bilhões de pessoas aceitará Jesus como Salvador das suas almas. Vai ser a maior colheita de almas antes da volta de Jesus. Quem crê nisso, dá glória a Deus. E no meio disso está a minha casa, meus irmãos, minha família, todos os meus amigos que não conhecem Jesus. Toda a tua família está envolvida nisso aí também. Quem pode adorar a Deus por isso? Então este é o segundo grande sinal positivo da volta de Jesus. Eu não vou me delongar porque está muito frio. Terceiro, agora dobre a tua atenção. Daniel capítulo 12, versículo 4. E a ciência se multiplicará. Terceiro sinal positivo: aumento do entendimento da palavra de Deus. Irmãos, maior acesso às Escrituras, crescimento de ensino bíblico e teológico e discernimento espiritual mais claro, porque as pessoas estão tendo mais acesso à Bíblia Sagrada nas redes sociais. Enquanto você está sentado aqui olhando para mim e perguntando: será que houve algum avanço na ciência? Nunca mais vai nascer criança com síndrome de Down, porque cientistas japoneses encontraram a cura. Enquanto você está aqui sentado, olhando e pensando que vai acontecer, já existe uma máquina que no Hospital Albert Einstein em São Paulo, que é capaz de fazer uma cirurgia, estando médico lá na Alemanha. Ele opera através de um computador e o robô faz a cirurgia aqui em São Paulo. Eles estão muito próximos já fizeram na Índia o primeiro transplante de olhos da história. A ciência está avançando. Esses dias eu fui no hospital de olhos aqui em Curitiba, eu fiquei sentado vendo um vídeo da cirurgia que eles fazem ali. A pessoa deita e o laser tira aquela primeira pelezinha do olho, faz a cirurgia, coloca no lugar e a pessoa vai para casa enxergando. Aleluia! A ciência está avançando. E Jesus disse, Deus disse para Daniel: Daniel, a ciência se multiplica. Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Olha para mim. O mundo está se preparando para o Armagedon. A igreja está se preparando para encontrar o Senhor Jesus nos ares.
Oh glória, quem pode dar glória a Deus por isso essa noite? Bom, esses são os sinais positivos. Agora vamos para os sinais negativos e encerrar. Sinais negativos da volta de Jesus. Número 1, esfriamento no amor e o aumento da iniquidade. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é errar o alvo, quebrar o princípio estabelecido por Deus. Agora, iniquidade é você simplificar aquilo que Deus abomina. É aquilo que você pratica, você sabe que está errado, mas a tua consciência não lhe acusa mais. Iniquidade é você tornar normal aquilo que Deus abomina. Aquilo que há 10, 15, 20 anos você dizia, não posso fazer isso, mas hoje você pratica como se nada tivesse acontecido. Eu digo você num sentido amplo da palavra. Irmãos queridos, Jesus disse que a iniquidade iria esfriar o quê? Esfriar o amor. E esfriando o amor, haveria um egoísmo crescente. Haveria relacionamentos frios e falta de compaixão e temor a Deus. Egoísmo crescente. Relacionamentos frios entre igrejas, entre irmãos, entre casais, entre irmãos biológicos, entre pessoas que trabalham no mesmo ambiente, na mesma empresa, no mesmo lugar. Relacionamentos frios, egoísmo crescente e falta de compaixão e temor de Deus. A maioria das pessoas não choram mais quando alguém cai. Bem pelo contrário, elas dizem assim, caiu porque tinha pecado escondido. As pessoas não veem mais uma alma como sendo alma. Eles, em grande parte, a grande parte da igreja vê alguém que caiu como um número a menos. Afinal de contas, estava tudo errado, eu tinha que fazer a limpeza logo. Mas será que Jesus vê assim? Como Jesus vê? Porque o meu pecado é só diferente do teu, muitas vezes. Um egoísmo crescente, quanto mais tem, mais quer. Esfriamento do amor e aumento da iniquidade. 2, segundo grande sinal negativo, engano espiritual e falsos mestres e falsos profetas. Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E não é pouco não, enganarão a muitos. Os falsos profetas, eles têm um modus operandi, doutrinas distorcidas, manipulações religiosas e desvio da verdade bíblica. Se abre a internet, tem de tudo que você imagine, mais um pouco. Há poucos dias eu tive que apagar alguns incêndios espirituais dentro da nossa igreja, devido a um falso profeta que passou por aqui. Há poucos dias eu ouvi palavras de uma determinada pessoa, que nem o ímpio do mundo, nem o ímpio lá do mundo, é capaz de falar aquilo para um servo de Deus. Doutrinas distorcidas, manipulações
Uma irmã recentemente me procurou aqui dizendo: pastor, o que eu faço? A profetisa disse que tem uma macumba na minha vida, mas para destruir eu tenho que pagar 7 parcelas de R$280 para ela. Uma outra me procurou aqui e disse: pastor, eu não sou dessa igreja, mas vim pedir oração para o senhor, porque eu estou aterrorizado. Eu falei: por quê? Ela disse: porque eu ouvi uma palavra que está vindo uma praga sobre o planeta Terra, e para que a praga não atinja a minha casa, eu preciso fazer uma oferta, fazer um pix de X para fulano de tal. E eu vejo algo tão interessante. Parece-me que os falsos profetas, pelo fato deles não confrontar o pecado do povo, eles são abraçados pelo povo. Isso é bíblico. Jesus disse: olha, bem-aventurado é quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aí Jesus diz assim: porque assim eles não fizeram com os falsos profetas. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Os verdadeiros profetas serão perseguidos, muitas vezes difamados, mas os falsos profetas serão abraçados, honrados. Por quê? Porque ele não confronta o pecado do povo, ele quer o bem do povo, ele quer os bens do povo, ele não quer o bem do povo. É diferente. Mas pode tranquilizar o seu coraçãozinho, porque o maior desejo aqui não é o seu bem, não é os seus bens, é o teu bem. O meu maior desejo aqui é um dia eu chegar no céu e poder olhar para você junto comigo lá na eternidade. É isso que eu quero para a sua vida. Aleluia. Quem está entendendo que eu estou ministrando esta noite? Falsos profetas. Há pouco tempo, um profeta nos Estados Unidos tomou banho em uma banheira. E pasmem vocês, ele vendeu a água da banheira que ele tomou banho, dizendo que era milagrosa. E ele vendeu a água daquela banheira por $500 o litro. E o povo comprou. O falso profeta leva você em um ambiente, ele não quer nem ser chamado de homem de Deus, ele quer ser chamado agora de xamã. Aí ele te leva lá e você vai lá tomar alucinógenos. Ele muda o nome, coloca até um nome bonito, ayahuasca, e todo mundo vai lá. E ele toma chá de uma raiz, e ele começa a ter visões, e aquelas visões diz que é a limpeza espiritual que está acontecendo na alma da pessoa. E está cheio de gente lá. Falta-me tempo para falar de Santo Daime e outras coisas aqui para vocês. Eu não preciso de chá de raiz para contemplar a glória de Deus. Eu só preciso da gloriosa presença do Espírito Santo na minha vida. Só isso que eu preciso. Oh glória, Jesus nunca disse que eu preciso de chá, de raiz para ver essas coisas. Jesus disse que eu preciso do fogo do Espírito Santo. Se eu quiser contemplar a glória de Deus, é o fogo do Espírito Santo queimando em mim. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Oh, levante as duas mãos essa noite e enche essa casa de glória a Deus, se você puder. Aleluia. Então, irmãos, engano espiritual, falsos profetas, falsos cristos, falsificadores da palavra de Deus, massageadores de ego, é o que nós temos. E 90% das pregações na internet, e você olha lá e as pessoas estão lá, e a pessoa pede pix e eles dão pix, a pessoa pede dinheiro e eles dão dinheiro. O engano religioso, moral.
Aí você olha para mim e diz: por que você prega com essa veemência? Porque eu quero que você escape pela tua vida enquanto há tempo. E o último grande sinal negativo da volta de Jesus, Mateus 24, 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Irmão, nós estamos há 160 anos sem guerra aqui no Brasil, tá? Mas não se engane. Na Segunda Guerra Mundial, Mussolini disse para o então presidente da República, senhor Getúlio Vargas: você, Getúlio, está querendo uma guerra branca, você vai ter uma guerra vermelha. Sabe o que aconteceu? 25.895 brasileiros foram para a guerra. 3.000 brasileiros desaparecidos, 425 mortos, 3.000 desaparecidos e outros 3.000 voltaram para casa mutilados. Isso que só pegou uma Alemanha já fracassada. Você tem noção do que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Einstein disse que a Terceira Guerra Mundial vai ser a guerra mais tecnológica da história. Mas se houver uma quarta guerra mundial, os homens vão lutar com um pedaço de pau e madeira, porque não vai ter mais armamento para usar. A Rússia tem ogivas nucleares para destruir o mundo 35 vezes em uma hora. É só um doido colocar um dedo no botão daquele. A Rússia. E outros, foi bem interessante, para deixar você bem pensativo hoje. Os países que fazem parte da segurança mundial, fazem parte da ONU, todos aqueles países que têm a bandeira da ONU, todos eles, 90% daqueles países detêm arma nuclear. Aleluia. Guerras e rumores de guerras. Irmão, o Irã está atacando míssil em Israel a 1.000 quilômetros de distância. O que eles têm que mandar míssil para Israel? O mundo está virando um estopim. Abertura da Copa do Mundo. Eles endeusaram as civilizações, cujo o ápice daquelas civilizações era sacrifício de ser humano, de criança. E muitos cristãos acham bonito isso. Amanhã você vai levantar cedo, de manhãzinha, e você vai trabalhar. E no final do mês você vai receber um salário com um monte de desconto. Mas enquanto você vai receber esse salário com um monte de desconto, Cristiano Ronaldo ganha 4 milhões de dólares por dia. E nós olhamos isso. Afinal de contas, o Brasil é o país do futebol. E eu choro quando eu vejo pastores parar um culto por causa de um jogo, parar um culto e colocar o telão para os crentes assistirem dentro da igreja. Se um homem desse realmente é um homem de Deus, então eu preciso rever a Bíblia. Eu preciso rever o que a Bíblia pede para nós como pastores. Mas se eu não fizer isso, o povo não vem. Se eu tivesse com um aqui esta noite, eu ia pregar a mesma mensagem para um aqui. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu devo tanto a judeus como a gregos, e eu preciso pregar esse Evangelho. Quem está entendendo isso aqui esta noite, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, queridos, acorda, porque Jesus faz porta, irmão. Conflitos entre nações, crises econômicas e sociais terríveis, medo e insegurança global, e por aí vai. Eu encerro dizendo para vocês, os sinais mostram duas realidades ao mesmo tempo. Deus está avançando o seu reino, o mundo está em crise moral, e a ordem de Jesus continua atual: vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Fique atento. Pode ser no cantar do galo, pode ser essa noite, pode ser essa madrugada, pode ser amanhã antes do meio-dia, pode ser amanhã depois do meio-dia, pode ser, não sei, uma coisa eu sei: Ele vai voltar. Fique em pé, vamos orar.
em nome do Senhor Jesus. Mensagem simples, uma quarta-feira, mas é que eu senti de pregar isso para vocês. Eu ainda sou pregador das velhas coisas.